Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos, gente. Amor pleno do alto. E já vamos começar hoje. Vou direto fazer o nosso restart do dia, tá? Então, se sintam bem-vindos, se cheguem, se acheguem, sentem ou dirijam ou estejam no ônibus, seja o que for que você estiver fazendo agora. Que esse dia, que esse momento aqui no nosso cantinho, né? No meu cantinho do amor pleno do alto, onde eu dedico o meu tempo. É aqui que eu faço as minhas meditações, que aqui eu tenho o meu tempo a sós, a minha intimidade com o nosso Pai. E então eu vou dividir com vocês a partir de agora esse momento aqui, essa manhã. Hoje eu não posso olhar o sol, não consigo ver o sol. Está nevando muito, mas tudo bem. Então, vamos começar com o Bud? Vamos energizar já o nosso dia, porque vai caber a mim e a você fazer um dia excepcional e extraordinário, independente das circunstâncias, das temperaturas que cada um estiver vendo aí, que estiver vivendo aí. 5 da manhã no Brasil, já 5h10, é madrugada e é assim que é bom. Então, eu vou falar para vocês o nosso boot de hoje, tá? E depois eu vou vamos acompanhar aqui, meditar. Nós vamos refletir numa palavra, num capítulo da nossa palavra de Deus que é muito forte. E eu sei que vocês já devem conhecer, mas nunca é demais. E ela traz reflexões ótimas pra gente, tá bom? Então bora lá. Respira fundo. Oxigena os seus cérebros, oxigena o seu corpo. Respira fundo e vamos começar. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é sempre muito bom e sempre nos ouve o seu amor, sua graça e a sua misericórdia. Eu acesso, que ela não tem fim. Eu não abro mão de me sentir amada todos os dias, mas principalmente agora, como eu me sinto amada. Sua misericórdia se renovou agora, nesta manhã, e vai continuar se renovando. Nem a vida, nem a morte, nem os santos, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada, nem século, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo. Não existe nada que eu possa deixar de fazer. A sua graça, ela já é minha. É algo totalmente merecido. Eu a acesso. A sabedoria do alto. Não abro mão de adquirir. Fazer a aquisição dela na horizontal, na vertical. Eu visualizo agora um batalhão de pessoas sendo transformadas. Eu mentalizo como pessoas, mensagens poderosas, colocando isso para fora. Agora, casamentos sendo restaurados, relacionamento de pais e filhos restituídos, grandes negócios que antes estavam indo para o buraco se recuperam com muita alegria. As empresas voltarão a crescer. Pessoas que abriram negócio por medo, por falta de sabedoria, eu vejo o Senhor dando grande início junto com elas de um grande negócio. Começa a mentalizar isso agora. Você em outro patamar, em outro nível, de forma que você nunca tomou, andando com pessoas que você nunca andou e vivendo situações que você nunca imaginou viver na sua vida. Comece a ver agora. Você realmente é e sinta-se. Você está assustado agora com sua prosperidade? Respira bem fundo. Esfrega suas mãos uma na outra. Abre um sorriso e fala, já é. Porque você nasceu para crescer. Você nasceu para crescer. Você nasceu para dar certo. Né? Tem um louvor assim. Já iniciamos o nosso dia. Já aqueceu o coração, as esperanças. Vai dar tudo certo. É só você acreditar nisso. A fé é a certeza do que você não vê, né? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês, nós vamos fazer uma reflexão em
1 Samuel. Peça a Deus que lhe conceda a graça sempre de ouvir, sabe, a sua voz e a sabedoria e a coragem para cumprir as ordens de Deus. Porque você só fazer essa ativação no seu cérebro, no seu corpo, no seu espírito para fazer as coisas, só fazer, mas não tiver realmente uma ação para você executar tudo isso, não vai adiantar você só ficar ouvindo ou repetindo e não tomar atitude. E na própria palavra que está aqui, no tema de oração, fala justamente isso. Peça a Deus que lhe conceda a graça de ouvir a sua voz e a sabedoria e coragem para cumprir as ordens dele. Peça a ele que lhe forneça uma perspectiva celestial para ver além da aparência de pessoas e das coisas. Lembra que no boot que nós fizemos fala que vai pessoas se aproximar de você, pessoas novas que você vai contactar, né? Que vai, outros contatos, outras conexões vai te levar para outro patamar. Mas lembre de pedir a Deus que essa perspectiva e aparência de pessoas, você encontra isso na 1 Samuel, que eu vou passar para vocês, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, você tem lugares em que ele fixa muito bem isso que esse boot foi dado, foi falado. E quando eu entrei hoje aqui no meu cantinho e vim meditar, apareceu essa passagem para mim, falei, é isso que vai ser hoje. É o alimento que ele me deu e eu vou dividir com vocês, transbordando. Peça ao Senhor que coloque em sua vida amigos que amem a Deus primeiro, que orem em seu favor e que encorajem nos momentos difíceis. Olha só, é importante você ter amigos, só agora que eu sei que aí acabou a época de festa, né? As semanas aí de festa. Mas tudo bem, acabou, como eu falei ontem, tudo bem. Então você ter amigos que só te levam para festa, será que são amigos? Será que é o amigo que você precisa para chegar onde você precisa, para ser aquilo que você deseja ser? Não, você precisa ter amigos que amem a Deus e que também orem a seu favor e te encorajem nos momentos que você está com dificuldade. Aí sim você vai saber o que é ter um verdadeiro amigo. No nosso jeito de orar, fornece uma boa ideia do que nós somos. Algumas pessoas tentam usar Deus por razões muito egoístas, enquanto outros buscam de modo assim abignado, de um modo uma certeza daquilo que ela pode ser usada por Deus para propósitos dele. Então tem duas formas de pessoas que elas buscam a Deus. Uma simplesmente para ter ele como aquele que a gente fala, seu garçons, né? Para estar servindo ele ali. E sem comissão ainda por cima, né? Que o garçom ainda recebe comissão. Então, a gente tem que saber para que propósito você está buscando a Deus, se é para os propósitos dele ou somente para os seus. Essas duas maneiras de você orar, de viver, são enfocadas. Você vai ver isso, você vai conseguir ler isso, eu vou chegar lá para vocês. Em 1 Samuel, de um lado, encontramos personagens no livro de 1 Samuel, como Ana, né? Ana é aquela famosa história da Ana, que ela queria muito ter um filho, e naquela época, como os homens podiam ter mais de uma mulher, nas épocas de hoje não pode, mas tem muitos que ainda estão caindo nessa carnalidade, né? Que Deus tenha misericórdia e venha mudar a cabeça deles. E ela sofria muito porque a outra esposa do marido, a outra mulher dele, ela tinha muitos filhos e eu não tinha nenhum. Então ela é uma personagem muito, muito conhecida dentro da palavra. Samuel, que foi o filho que ela teve, e Davi, né? Foram pessoas que buscavam, essas três pessoas, são esses três personagens que nós temos na Bíblia, que eles buscavam Deus em prioritariamente antes de tudo. Deus e a glória divina dele. Desejavam ouvi-lo e viver para ele, enquanto proclamavam o rei da sua vida. Já de outro lado, também, no livro aqui, a gente sabe que tem, nessas páginas também, em 1 Samuel, vai te mostrar várias pessoas, como ele tem Hofni, tem marcado aqui para mim, Hofni, Finéias e Saul, que se afastaram de Deus. Eles afastaram Deus da vida deles, eles se afastaram. Saul se afastou, tanto que Davi tentou depois ajudá-lo muito. Qualquer pensamento ou palavra que a ele é dirigida significa apenas uma tentativa de manipulá-lo
para realizar os seus planos egoístas. Então, esses dois tipos de pessoa, aquelas que querem realmente priorizar, né? Priorizar Deus na vida delas, na presença dela, nas atitudes que vai tomar, e tem aquelas que somente querem se dirigir a Ele para manipulá-lo pelos desejos para realizar os seus planos egoístas. Então, é uma grande lição que a gente aprende no livro de Samuel. Ao ler 1 Samuel, a gente deve se perguntar assim: o que os meus hábitos de oração e adoração dizem sobre mim? O que é que os meus hábitos dizem sobre mim? Porque a gente sabe, já estamos sabendo que tem esse tipo de pessoa. Então, qual o tipo de oração e os seus hábitos que você está tendo de oração que você está fazendo diante de Deus? E o que eles dizem sobre você? Você é desse grupo como Ana, Samuel e Davi, que tinham Deus como prioridade, que realmente proclamavam o rei da vida de vocês, o rei que era para governar a vida de vocês, para guiar? Porque senão, esse boot, esse restart, esse pedido, vai ser só um pedido. Vai ser só um pedido. Vai ser só uma palavra que você soltou, aí eu posso até dizer palavras que você soltou ao vento. Se você não tiver realmente o desejo de colocar ele como prioridade na sua vida, você vai ser assemelhante, nós seremos semelhantes a esses outros 3 personagens que tenho citado aqui, que é o Hófni, Finéias e Saul, que se afastaram de Deus da sua vida. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nós precisamos sim tomar muito cuidado. Então pergunte-se se esses hábitos de oração e adoração dizem o que dizem sobre você, e eu pergunto o que dizem sobre mim. Senhor, me responde. Na oração, orações e as promessas de Ana. Na 1 Samuel, Ana enfrentava um sofrimento familiar, como eu disse, muito grande, profundo, que acomete muitas mulheres. Muitas mulheres naquela época, elas não tinham filhos. E mesmo nos dias de hoje, tem mulheres também que não têm filhos, que elas não podem ter por algum problema, se não é da parte delas, pode ser por parte do marido, mas no caso aqui as mulheres. E a esterilidade para uma mulher naquela época era uma coisa muito vergonhosa, era uma coisa triste demais, porque ela não estaria dando para o marido, né, as gerações que eles queriam, que eles criam, que realmente, e até no dia de hoje, quem não crê nisso, as pessoas que não querem ter filho, as mulheres que decidiram isso, eu respeito a opinião de todo mundo, mas é uma coisa que realmente faz parte da criação de Deus. Então é possível rever isso. Então sinta-se agraciada em ler a história de Ana, se você não conhece. O problema de Ana era maximizado pela Penina, que Penina ela ficava ali irritando ela. Penina era a outra esposa do marido dela, Eucana. Ele ficava ali atormentando Ana todo dia, mostrando, né, debochando o quão fértil ela era por ter dado filhos ao marido, enquanto ela não tinha nenhum. Só que ela era a preferida do marido. Ele amava Eucana, que era o marido de Ana, ele amava muito ela. Ele tinha um amor por ela assim. Ele falava: o que te faz que você fica tão triste assim? Mas só que Ana, ela queria aquilo, ela tinha esse desejo. E ela chegou-se a Deus, ela voltou-se para Deus numa oração muito longa, é uma oração conhecida, tem até cânticos que foram feitos por causa dessa história de Ana, que é uma história verídica. Ela orou tão fervorosamente para ter um filho, que ela fez uma promessa para Deus, que Deus concedeu o filho para ela. E ele cumpriu o que prometera. É claro que a gente não pode influenciar Deus com nossas promessas sobre o que vai fazer, para que Ele venha atender a nossa oração. Mas, se a gente prometer alguma coisa para Deus, olha, se você prometer alguma coisa para Deus, você deve cumprir. Cumpra, gente, cumpra. Cumpre. Porque qualquer outra atitude de tentativa que você promete e não cumpre, isso é manipulação. É a total manipulação. É o que cai no caso das 3 personagens que eu já citei, né? Inclusive Saul foi o rei que se afastou de Deus e Deus se afasta dele também. Ana cumpriu o que prometera, embora deve ter sido muito difícil ela desistir daquilo que ela tanto queria. Ela queria demais um filho. Você se imagina você querer tanto um filho, querer tanto alguma coisa, mas você fez uma promessa: se o Senhor me dá isso, eu te dou ele para o Senhor, que ele vai viver a vida dele
para o Senhor, porque eu vou entregar ele para o Senhor. E Samuel foi um grande sacerdote, né? Vou ler onde que tá, você encontra isso. Em 1 Samuel 1:11 e também no capítulo 2:1, versículo 1. Então Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha a oração que ela está fazendo. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimo altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria. E por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que estão famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e se as tinha muitos filhos, enfraqueceu. Ó Senhor, o que tira a vida e dá, o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque o Senhor são os alicerces da terra, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá, os homens não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, quando desde os céus trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino foi servindo o Senhor perante o sacerdote, porque aqui Samuel já havia nascido. E então, quando Ana fez o pedido para Deus, que eu comecei lá, porque ela vivia chorando, ela estava triste, ela foi no templo, ela pediu, inclusive o sacerdote achou que ela estava embriagada, ela estava bêbada. Ele perguntou para ela: por que está tão cedo, já está embriagada? Ela fala: não, eu estou triste porque estou falando com o Senhor, estou pedindo ao Senhor. E o Eli, que era o profeta que daquela época, naquela que cuidava do templo, ele estava no momento da vida dele também que ele estava sendo muito... ele não estava sendo a pessoa correta com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com o tempo de Deus. Ele estava na porta quando Ana chega e ela está com a alma dela tão amargurada que ela foi ali rogar para ter um filho, falar com Deus, né? Ela pede a Deus com tanto amor, temor, e quando ela está ali orando, ela está entregue. Sabe quando você realmente... Então essa é a diferença do que faz a pergunta aqui. O que os teus hábitos de oração e adoração dizem sobre mim, sobre você? Então de que forma você se chega até Deus? De que forma? Então Ana se levantou e comeram e beberam em Siló. Ali o sacerdote estava sentado numa cadeira. Foi assim que ela chegou no templo. Ele estava na porta do templo, sentado numa cadeira junto ao pilar. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de sua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Olha como ela começa a oração para ele. Mas a tua serva, se tu deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar, perante o Senhor, ali em prantos, se entregando mesmo, com entrega, sabe? Com fervor, com amor, com adoração, Eli, que estava lá na porta do templo sentado, ele prestou atenção à boca dela, ela murmurando ali, ela falando as orações dela, porquanto Ana ela só falava no coração dela aquilo. Só os lábios dela se moviam. Porém, a voz não ouvia, porque ela estava falando do dentro para fora, ela estava falando com Deus, para Ele, não era para o povo ficar ouvindo, era para Deus ouvir. Aí foi quando ele disse para ela: até quando estarás tu embriagada, mulher? Ela não estava. Aparta de ti o vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão de muitos cuidados e do meu desgosto eu tenho falado. Até agora é só disso que eu tenho dito, do meu desgosto. Por isso que ela estava ali chorando, burbuceando, mas ela estava orando com o coração, falando para Deus. Quando ele chegou e percebeu isso e falou com ela, o profeta disse, mesmo ele que não estava atento às funções dele diante do templo ali, ele disse: tá bom, vá em paz e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe pedisse. E disse ele, e ela disse para ele: acha a tua serva graça em teus olhos. E assim Ana se foi no seu caminho e comeu e bebeu, e o seu semblante já não era mais triste. Essa história de Ana, essa passagem de Ana, ali, gente, quando o próprio Eli, o sacerdote que estava lá na porta do templo sentado, ele estava sentado na porta do templo, porque ele devia estar fazendo os afazeres dele, ele estava na porta sentado, mas enfim, a resposta de Ana, aquele clamor dela para Deus, diretamente para Deus, para ser ouvida, o que ela precisava, o que ela prometeu para ele, como eu disse no começo, o que você prometer para Deus, você cumpra. A resposta já tinha vindo. Sabe aonde? Ali no momento quando Eli já responde para ela: vá, o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ali Deus já deu para ela. E porque também o semblante dela já não era mais triste. Foram 2 sinais que a promessa já tinha sido cumprida. Se depois vocês podem continuar lendo, vocês podem buscar a história de Ana, ver sobre isso. Ali ela voltou para casa, ela que já não comia há dias, ela não tinha vontade de comer, ela só chorava. Foi até que o marido dela ficou triste com ela. Por que você está assim? Não sou eu o bastante para você? Para que você precisa de um filho? Mas o foco aqui é de que forma você tem se aproximado de Deus para fazer as orações, para pedir para Ele, mesmo depois que você faz o seu boot, a sua prece, a sua oração, o seu texto, eu não sei como você começa a se comunicar com Deus. Só que para Deus nos atender, você tem que realmente priorizá-lo na sua vida. Nós temos que ter Ele como prioridade. E a maneira e os hábitos que nós temos de como que nós queremos as coisas com Ele faz a diferença. Temos que nos enquadrar entre os 3, entre Ana, Samuel e Davi, que buscavam Ele em prioridade. Não sermos como Saul, ou como Hofni, ou como Finéias, que foram as pessoas que só iam a Deus para os seus planos egoístas. Temos que nos atentar a isso. Muito cuidado, muito cuidado. Nós temos que ter esse cuidado para que o desejo de Deus, Ele quer te abençoar. Mas se Ele percebe que você está sendo egoísta, simplesmente Ele não manda, Ele não derrama. Por isso que temos que ter cuidado com promessas que você faz. Se você fez, você deve cumprir. E levantaram-se de madrugada, assim a mulher se foi no caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana, né, conheceu a sua Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Termina assim o capítulo 1 de 1 Samuel. Eu comecei lendo pelo 2, foi quando ela já tinha tido filho, ela levou ele. Aí, por que ela teve esse filho e levou para Deus? Quando ela cumpriu a promessa. Então, cuidado quando você ora e faz promessas. Cumpra. Porque às vezes muita coisa pode estar aí parada, porque promessas que você fez e não cumpriu. Então, a reflexão do dia de hoje para você aí, que eu falo para você, te oriento, não por mim, pela própria palavra que ela fala. Reflita, analisa. Se teve promessas que você fez e que você não cumpriu para Deus, né? Se achegue a Ele, peça perdão. Se conserte com Deus. Ele é Pai, Ele te ama. Ele está pronto e disposto a fazer que os filhos dele sigam em frente. O perdão existe para isso. Que Ele sabe que somos pecadores, mas a gente não pode ficar sempre na mesmice e pecando, fazendo as coisas erradas, quando você já tem consciência. Então, eu estou trazendo hoje aqui a consciência disso para você. Então, que o dia de hoje seja um dia excepcional, como todos os outros dias que você tem feito dele um excepcional dia. E já amanheceu, já está um dia lindo. Amanhã já chegou, já não é mais madrugada, né? Depois das 5 já não é mais madrugada. Tenha um bom dia, um excepcional dia. Faça um dia memorável. E lembre-se de fazer essa pergunta. Os seus hábitos de oração e adoração, o que eles dizem sobre você? O que eles dizem sobre mim? Eu amo vocês. Você que for ver depois no gravado, que Deus te abençoe a sua vida abundantemente, transborde, para que outros também entendam, que possam saber que Deus está pronto a realizar todos os desejos do teu coração. A gente se vê. Tchau, gente. Tchau. Obrigado para quem for ver depois e para quem viu agora.